hoje com a professora Grace Sá, educadora de profissão, formada em Educação Física. Professora Grace, seja muito vinda ao podcast Café com Reitor. Obrigada pelo convite, agradeço a instituição de estar aqui presente com vocês. Bom, é um grande prazer receber a professora Grace na nossa instituição. A professora Grace tem uma trajetória acadêmica muito consistente, já conheço de algum tempo. Ela é formada em Educação Física, seu mestrado é em Ciências Cardiovasculares. Ciências Cardiovasculares. E o doutorado? Fisiopatologia. Fisiopatologia. Então, a professora Grace tem uma formação muito sólida, que a habilita para o desempenho de muitas funções na área acadêmica. Dentre elas, coordenação de cursos na área da educação física, ou coordenação de cursos na área da saúde, é pesquisadora. Sei também que você foi oficial da aeronáutica, né? Isso. E desenvolveu um projeto na aeronáutica muito interessante. Fala um pouco desse projeto pra gente, do uniforme. Como é que é essa história desse projeto? Fala pra gente um pouquinho. A gente tem pesquisado, desde que eu entrei na aeronáutica, eu vi uma necessidade, assim, dentro da Força Aérea, de se pesquisar coisas relacionadas a responder problemas internos, né? E eu, com aquele, assim, com o olhar da área da saúde, vi que a gente precisava realmente fazer testes específicos, avaliações físicas específicas e treinamentos específicos, principalmente para as tropas operacionais. Então, nós ali com um grupo desenvolvemos um projeto que a ideia era fazer pesquisa para os pilotos de caça, com o intuito da gente buscar quais seriam aquelas demandas fisiológicas das acelerações, do voo, né, como isso implicaria na saúde do piloto, e aí com isso tentar buscar formas de melhor desempenho do piloto de caça. Então esse foi até meu foco do doutorado também. Quer dizer, isso interfere diretamente na eficácia da ação militar, né? Totalmente, porque é muito importante quando a gente fala em defesa aérea nacional, a gente ter realmente o esquadrão de caça apto, né? Porque é muito importante para a persuasão e é uma tarefa que exige muito do piloto. Então, realmente, eles precisam ter um desempenho ali muito específico, até porque eles podem apagar no voo, então há essa necessidade de se fazer pesquisas e implementar ações que tanto protejam o piloto desses efeitos deletérios das avaliações, assim como a gente consiga treinar melhor esse piloto para melhor desempenho operacional. Eu lhe fiz essa pergunta para nós iniciarmos esse bate-papo, porque há no senso comum um conceito que o profissional da educação física, que é a sua formação básica, que o profissional da educação física ele está ligado diretamente a questões de mais práticas, questões do corpo, desenvolvimento, da melhoria, enfim, da saúde. E aí a gente vê a possibilidade do profissional da área da educação física trabalhar de uma outra forma. Sim. E com um estudo altamente inovador. Então eu queria que você falasse para mim um pouco mais sobre a sua carreira e a sua formação. Então, eu me formei em Educação Física, na época eu era atleta de vôlei, então eu fui atleta de alto rendimento, de voleibol, estava entrando no profissional, então já tinha uma certa afinidade com esporte, com movimento, com estudo do movimento. Esse foi um incentivo para você buscar a educação física? Foi, até de certa forma foi, assim, mas só que eu queria trabalhar com a saúde, né? Então eu cheguei a fazer vestibular até para outras áreas, para educação física, para medicina, para veterinária, eu gostava muito de animal, mas eu achei que com a educação física eu ia de fato trabalhar com saúde, não com doença, né? Então essa foi a minha motivação para fazer. E aí na época ingressei na UERJ. E lógico que ao longo do curso a gente desperta para várias possibilidades de atuação no campo profissional, então a gente vislumbra assim, outras áreas de atuação e comecei a trabalhar principalmente com academia no início, com avaliação física, com treinamento, personal, mas a gente vai vendo um leque de possibilidades e ingressei, principalmente comecei a trabalhar com público especial, com idosos, com pessoas cardiopatas, hipertensas, diabéticas, e gostei também de ter alguma forma de, através do movimento, trazer mais saúde para essas pessoas. E isso me despertou para estudar um pouco mais a área da saúde, e aí por isso fui fazer especialização em fisiologia, o mestrado em ciências cardiovasculares e a fisiopatologia.
No no doutorado, né? doutorado que eu estou terminando agora. É uma carreira muito interessante. Se nós pensarmos, pegando já o gancho lá do início, que o profissional da educação física, ele pode trabalhar como pesquisador, porque você Sim. realizava uma atividade de pesquisa na aeronáutica, enquanto oficial. Sim, também. Eu já comecei a trabalhar com pesquisa na própria UERJ. Então, lá, já desenvolvendo os projetos, que eram projetos de extensão, comecei já a atuar também com pesquisa na A universidade. importância da instituição promover iniciação científica, né? Totalmente. Realmente traz um outro olhar para o aluno, um olhar acadêmico um pouco mais crítico, reflexivo, investigativo, né? Que isso é levado para a prática profissional. Então, depois de trabalhar, de ter mais contato com a pesquisa no meio acadêmico, comecei a levar isso para o meu meio profissional. Então, já desenvolvi um TCC, né, tentando buscar uma qualidade melhor nessa pesquisa, e isso me abriu portas, né? Na época eu fui convidada, iniciei fazendo um mestrado na UFRJ, e depois que eu fui fazer mestrado na UF, e passei para o concurso na época de tenente temporário na aeronáutica. Lá, eu trabalhava principalmente reformulando as legislações que eram inerentes à avaliação física e treinamento físico da tropa, mas a gente sempre discutia sobre essa necessidade de ter coisas específicas para as tropas operacionais e não ver, né, aqueles militares como um todo. Então, daí surgiu a ideia de eu fazer o projeto com pilotos de caça, e esse projeto cresceu. Depois nós ganhamos um edital de pesquisa do Procad de Defesa, com um incentivo de fomento da CAPES, para poder desenvolver um projeto maior ainda, que é o que eu desenvolvi agora no doutorado, e que outras pessoas foram agregando no projeto e desenvolvendo também. Então a gente percebe que o atual profissional da educação física, o atual educador físico, ele tem múltiplas potencialidades. Sim. Ou múltiplas oportunidades, seria melhor. Ele pode ser um pesquisador, ele pode ser um professor, como ele também pode ser um empreendedor. Sem Ele pode dúvida. empreender na área da educação física. Fala um pouco pra gente sobre como empreender na sua área. Sem dúvida. A educação física, a gente tem a licenciatura, que a licenciatura geralmente atua na escola, né, com a educação básica. Você tem o bacharelado, que tem um campo imenso com várias áreas de atuação. Então, tem como a pessoa trabalhar tanto na área de fitness, quanto atividades esportivas diversas. Ela pode trabalhar com a parte de educação adaptada. Você tem um leque de trabalhar também nesses meios, né, de atividades laborais, de como você pode melhorar o desempenho dessas pessoas com atividades laborais, avaliação. A gente vê hoje, por exemplo, que a atuação com pessoas que têm doenças crônicas não transmissíveis é super importante, tanto para a prevenção quanto para o tratamento de pessoas com essa doença. A gente tem um número alarmante de pessoas que têm problemas, né, de hipertensão, diabetes, e realmente o movimento, a educação física é uma forma incrível da gente fazer essa prevenção. Então, é uma área que é muito importante, né, para a sociedade como um todo. Quando a gente fala de saúde pública, quando fala da atuação do esporte, até mesmo com projetos socioesportivos, e tem total possibilidade do profissional de educação física empreender, dele criar as próprias oportunidades, e não só dele depender necessariamente de uma vaga de emprego. Então, hoje a gente tem profissionais que criam seus próprios projetos, criam seus estúdios, que atuam com treinamento individualizado. Hoje em dia tem todas essas ferramentas também onde você pode trabalhar online. Como que você vê o futuro da sua profissão? Você já falamos novamente, as possibilidades são múltiplas. Pesquisando, atuando individualmente, coletivamente. Mas o que você vê para o futuro da sua profissão? É importante a gente pensar na nossa carreira. Como que isso vai ser daqui a 20 anos, 30 anos? Como é que você acha que o educador físico estará posicionado? Eu vejo, Hércules, na verdade, o futuro como extremamente necessário. O profissional de educação física, ele é necessário para a sociedade, né? Tanto por essas estatísticas que a gente falou, das doenças crônicas, assim como das crianças que hoje em dia já começam, né, com tecnologias, então elas ficam muito sedentárias, a necessidade que a gente tem do movimento. E é lógico, né, que se discute essa coisa do mercado 4.0, de como as tecnologias elas podem tirar empregos, né, de uma certa forma, mas a gente sabe que as tecnologias elas vêm para agregar. Então, eu não vejo assim como uma forma de um aplicativo ou um blog, um canal do YouTube substituir o profissional. Pelo contrário, né, são ferramentas que elas podem ajudar o profissional a ele ter outras possibilidades de atuação.
Então, na pandemia mesmo, a gente viu que vários profissionais começaram a fazer aula online, e às vezes a pessoa está aqui no Rio de Janeiro e está dando aula para um outro que está lá no Amazonas, e ele tem possibilidade de usar ferramentas hoje para poder fazer avaliações, para fazer prescrição de treinamento utilizando essas ferramentas tecnológicas. Então, a gente tem uma ampla atuação aí com as inovações, e de forma nenhuma, na verdade, a educação física vai perder o campo. Ela tem como ganhar o campo, é uma profissão que tem sido valorizada. A gente sabe que tem pessoas que, às vezes, não são formadas, né, e que tentam fazer uma atuação dentro da área, e a gente sabe que é necessário a habilitação, até porque a nossa profissão foi regulamentada em 1998 e que a pessoa precisa ter habilitação para poder trabalhar com movimento, para trabalhar com educação física. Nosso país, ele é um país de dimensão continental. É um país que você pega quase a metade da Europa ou mais, só em extensão. Sabemos das dificuldades da interiorização do ensino superior. E sabemos também que hoje a modalidade à distância, ela nos ajuda a chegar em diferentes lugares desse país. Onde antes o ensino superior não chegava, hoje as instituições universitárias que trabalham com educação física, que trabalham com educação à distância, podem levar um curso de educação física para essas diferentes regiões do país. Eu sei que você tem experiência com educação à distância e mais do que isso, tem experiência em educação à distância na formação de educadores físicos. Fala um pouco sobre isso para a gente, por favor. A gente sabe, na verdade, que é um caminho sem volta, né? O ensino superior, ele ficou cada vez mais híbrido. Então, hoje a gente tem resoluções, na verdade, que permitem com que tanto o presencial ele tenha pelo menos 40% do ensino à distância. E a gente sabe também que, por um outro lado, a área da saúde não tem como ela ser só à distância. Então, eu não tenho como realmente fazer diversas práticas e vivências e um desenvolvimento psicomotor que é necessário para o profissional somente à distância. Mas a gente tem como, sim, fazer cursos à distância, desde que tenha essas aulas práticas. E eu acho super importante a gente conseguir, de uma certa forma, levar o ensino superior a diversas regiões do Brasil. Então, a gente sabe que só tem cerca de 5% de pessoas com ensino superior no Brasil, o que é uma estatística que realmente é ainda extremamente baixa, porque o país ele precisa investir em capital humano. Né? Às vezes, mais do que a gente investir em capital físico, é importante investir em capital humano. E a gente conseguir levar ensino superior para pessoas de diversas regiões, isso é muito importante, tanto para o crescimento do nosso país como um todo. E quando a gente fala da área da saúde, é extremamente necessário que a gente consiga capacitar pessoas em todas essas regiões, tanto para conseguir oportunizar essas pessoas, pensando em índice de desenvolvimento humano, assim como a gente conseguir levar qualidade de atendimento e recursos e serviços para essas regiões. Mas tem essa questão, né? Para a área da saúde, a gente precisa pelo menos de um mínimo de estrutura, de implementação de algumas aulas práticas nessas regiões, mas é totalmente possível se for bem planejado. Com bom planejamento e direcionamento, a gente consegue levar o curso para essas regiões. Essa questão da educação à distância, principalmente, ou da modalidade à distância, principalmente nos cursos da área da saúde, ela é bastante questionada ainda. Mas nós entendemos que não há retorno para isso. Sabemos que as atividades práticas, ou a prática de cada curso, ela vai existir sempre. Sempre. Temos aqui, inclusive na nossa instituição, um curso de educação física sendo implantado na modalidade à distância, e sabemos exatamente, fizemos uma análise da matriz curricular e sabemos exatamente quais disciplinas serão ofertadas online de forma síncrona ou assíncrona, como também sabemos quais disciplinas serão ofertadas presencialmente com o aluno fazendo a prática. Isso para a nossa instituição, já entendemos perfeitamente. Mas eu gostaria de agregar um pouco mais de conhecimento no sentido dos laboratórios virtuais. Nós tivemos a oportunidade na nossa instituição de participar de inúmeras apresentações de empresas com laboratórios virtuais de última geração. Laboratórios virtuais que há 20, 30 anos, quando eram ofertados os cursos de educação física, fisioterapia, medicina, não se pensava que uma instituição poderia trabalhar sem, por exemplo, um anatômico molhado, com a peça verdadeira. Com esses laboratórios virtuais,
e eu participei da apresentação, é, é possível substituir muito dessa prática laboratorial e com muito mais qualidade. Esse é o meu pensamento. Eu vejo que, por exemplo, quando você ia a um anatômico que tinha umas peças, você chegava até um certo ponto, manuseava, mas chegava até um certo ponto. Com os laboratórios virtuais eu fiquei impactado, porque o laboratório virtual ele leva você para percorrer dentro do corpo humano de uma maneira muito incrível. Qual é a sua opinião sobre isso? Realmente essas ferramentas tecnológicas elas têm ajudado muito assim a gente a ter uma imersão, né, e ter um aprendizado mais significativo. Então, hoje a gente tem várias ferramentas no mercado que são inclusive interativas, de permitir com que o aluno consiga interagir com aquele conteúdo e que às vezes é aquela coisa, aquele conhecimento teórico que o aluno teria sentado numa sala de aula, ele consegue dentro desse contexto ter esse conteúdo com uma qualidade, às vezes, até mais até superior em relação àquilo que ele teria na sala de aula, com possibilidade de imersão, de enxergar determinado conteúdo de anatomia, principalmente desses conhecimentos biológicos. É lógico que assim, a gente não consegue substituir totalmente, né? Algo que ele precise manipular ou ter um domínio psicomotor, como por exemplo uma medicina, que ele tem que fazer uma sutura, né? E são coisas que realmente ele precisa fazer na prática, E na educação mas física é uma questão de lateralidade também? sim, né? Trabalho Psicomotora mesmo, psicomotor, né? né? De saber reproduzir aqueles movimentos, sentir como o corpo reage àquele movimento. Mas hoje a gente tem várias ferramentas que ajudam a gente em diversas disciplinas, principalmente essas de conteúdos biológicos, de conteúdos que são que utilizariam determinados laboratórios. Você consegue fazer, por exemplo, misturas bioquímicas, consegue fazer soluções, fazendo a simulação online, como se estivesse realmente no laboratório, ter essa imersão do corpo humano, vendo cada pedacinho do corpo humano que talvez a pessoa não conseguiria nem enxergar com um livro, né? Então essas Eu vou lhe ferramentas fazer agregam. uma pergunta complicada. Provavelmente na sua época de formação, esses laboratórios ainda não existiam, ou existiam? A gente não tinha. Não tinha. Já tô ficando um pouquinho velha já. Pois é. E aí eu queria lhe dizer o seguinte, a formação atual dos nossos alunos, ela será melhor considerando que eles, com acesso a esses recursos tecnológicos, poderão chegar, manipular o que vocês não conseguiram na graduação de vocês? Eu acho que sim, Hércules. A gente realmente, a gente consegue hoje, com diversas ferramentas e até mesmo com uma evolução do conhecimento que a gente tem de práticas Verdade. pedagógicas, né, didático-pedagógicas, de ferramentas. Hoje se fala muito sobre o aluno como o protagonista do processo de aprendizagem, né? Até mesmo do que aquela figura do professor centralizador que está ali passando conteúdo para o aluno. Então, essas ferramentas permitem com que a gente utilize mais metodologias ativas, que o aluno se integre mais com esse conteúdo e seja mais protagonista desse processo de ensino-aprendizagem, que com certeza a gente consegue dar uma qualidade melhor. Lógico que isso desde que tenha um bom planejamento, né? Um bom projeto pedagógico. Que o processo seja humanizado E o processo, sempre, né? sim, também a relação da afetividade, professor, aluno, tutor, o acolhimento da instituição, tudo isso é importante para que esse processo flua. É assim, não há mais como retroceder, obrigar ou discutir as questões tecnológicas na área da educação. Eu particularmente acho que essa já é uma discussão rasa. Ela já não tem mais o seu momento. Passou. Passou. Eu acho que o nosso papel agora, até para uma educação para o novo tempo, é de usar as tecnologias ou os recursos tecnológicos a favor do processo educacional. Sempre a serviço do processo educacional. E sempre visando a qualidade de ensino. Como que essa tecnologia melhorará ou implementará o processo de ensino-aprendizagem. Como que nossos alunos aprenderão mais. Como se dará o processo pedagógico. Essa é uma questão muito importante e que nós vamos, ao longo dos nossos episódios, falar muito sobre isso, que é a questão da qualidade da educação. Bom, professora, qual seria a mensagem que você deixaria para as pessoas que estão nos assistindo? Então, antes de dar a mensagem, posso só Pode, claro. fazer uma complementação? Sim. Hoje em dia as tecnologias elas são necessárias, né,
Porque o aluno, quando ele é um egresso, ele vai para o mercado profissional, ele tem que lidar com tecnologias. Então, não cabe mais Verdade. você formar um aluno com papel e caneta, e depois ele chega e não sabe mexer nem num computador, né? Tem esse detalhe, porque ele A área da precisa telemedicina, como cresce? cresce demais, ele precisa E saber sendo mexer em regulamentada, né? sistemas, softwares, né, diversos aplicativos, porque hoje o mercado de trabalho exige isso. E a gente Verdade. precisa preparar essa pessoa para o mercado de trabalho, né? Não adianta só eu preparar ele com um monte de um pool de conhecimentos que ele não vai conseguir realmente aplicar no mercado de trabalho. Isso significa dizer que a sala de aula tem que preparar esse aluno para o mercado, mas para o mercado verdadeiro, O né? mercado Porque verdadeiro. ele vai encontrar no mercado de trabalho, logicamente, quando ele estiver atuando, vai se deparar com questões tecnológicas que ele precisa aprender. E a Exatamente. universidade, ela precisa estar atenta à formação desses novos profissionais. E o mercado é dinâmico, então É, a universidade precisa ser dinâmica, né? A gente precisa quebrar paradigmas e implementar novas ferramentas. é verdade. Qual seria a mensagem para as Então, pessoas que estão nos assistindo? a mensagem é que as pessoas tenham sempre uma inquietação. Eu acho que a busca pelo conhecimento, ela é muito importante. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, né? Quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que a gente não sabe nada, né? É verdade. E é essa inquietação da gente querer sempre conhecer, querer aprender, né? E saber que sempre é possível a gente agregar mais conhecimento, isso é muito importante. Então, buscar uma nova formação, buscar uma educação continuada, né? Hoje, enquanto a gente está batendo papo, aqui estão saindo vários artigos científicos já com várias novidades na ciência. E hoje, então, o que eu deixo de recado é para que as pessoas busquem a capacitação, que é sempre importante, tanto para crescimento pessoal quanto profissional. Professora Grace, muito obrigado. A, a sua vinda ao podcast foi super enriquecedora. Com certeza os nossos espectadores estarão terão muito mais conhecimento sobre a área da educação física, sobre as diferentes possibilidades que tem o profissional de educação física no atual mercado de trabalho, que não é mais aquele profissional, eu que ousaria dizer, havia uma brincadeira antigamente, eu sou do antigamente, né? Que quando o professor de educação física dava aula, ele colocava as meninas os meninos para jogar bola e as meninas para jogar queimado. Era uma brincadeira que se fazia. E o profissional de educação física foi assumindo uma responsabilidade na sociedade, não é no mercado de trabalho, frente à sociedade. Sim. Uma responsabilidade ímpar com a nossa saúde. Com a saúde coletiva e com a saúde individual. Isso significa dizer que é um profissional de absoluta e extrema importância. Vide o que nós passamos na época da pandemia, trancados em casa, e muitos de nós tínhamos um personal online que ajudava a melhorar o estresse, né? A tirar um pouco da ansiedade. Então, o profissional da educação física, ele fez o trabalho dele durante a pandemia a partir de dois aspectos. Logicamente, a partir do treinamento físico, mas também um trabalho terapêutico. Sim. Um trabalho terapêutico. Mais uma vez, agradecemos a sua presença na nossa instituição. O Café com o Reitor é um podcast do Munici Orelli. Convidamos a todos que nos sigam nas redes sociais e até o próximo.